Boa tarde, pessoal. Tô aqui voltando. Como eu me comprometi que eu vou postar aí, né? Pelo menos 2, 3 vezes por semana. Vamos aí pro segundo vídeo dessa semana. Hoje eu gostaria de falar de dois pontos, né? Dois assuntos que, na minha opinião, eles se entrelaçam, né? Que é falando um pouquinho da minha primeira crise, né? Que eu me lembro. E também um pouco como é viver nesses altos e baixos, né? Essa loucura que é. Mas antes, né, falar um pouquinho, né, se aproximando aí, final de semana, aniversário do filhão, né, a gente vai fazer a festinha, vai ser bem legal. Muito trabalho pra fazer, mas é isso aí, né, faz parte. Bom, vamos logo pro vídeo, né, antes que fiquem mais entediados aí. Queria falar, né, como é que foi a minha primeira crise. Eu me lembro bem, né, pelo menos, como eu disse, né, que eu lembro com clareza. Eu tinha acabado de ser demitido e o meu primeiro pensamento foi: nossa, que alívio, eu sou o cara. Essa empresa que vai sentir falta de mim e tal, tudo bem. E, e isso já foi um sinal, né? Lógico que eu não sabia, né? Dessa primeira crise. Até o diagnóstico foi mais de um ano, né? Então, é tempo, né? É bastante tempo. Não é fácil, né? Quando a gente fala de transtornos, né? Você não tem um exame de sangue, né? Pra pegar. Mas eu tive essa crise, né? Eu me lembro bem de sair. Aí depois eu comecei a não querer dormir, acordar e, tipo, dormir à meia-noite e acordar às 2 da manhã e já sentar no computador. Às vezes jogava um pouquinho de videogame. Outras horas eu tentava estudar, né? Marketing digital, essas coisas. Vou ganhar dinheiro, vou largar essa vida. Também a parte de educação física, né? Que eu amo, que eu tô voltando aos poucos. Então foi esse misto, né, que eu vivi, assim. E essa crise de mania, né, foram uns 2 meses que eu vivi, né. Lógico, eu treinei muito nessa época. Foi, eu acho que, um dos meus melhores condicionamentos, principalmente de músculo, né, que eu vivi. Até porque nessa época, talvez o resultado da mania foi uma das épocas também que eu mais utilizei hormônio, né, o famoso suco. Foram 6 meses aí. Ainda bem que sem prejuízo à minha saúde. Mas foi isso. Foram 2 meses desse jeito. Sempre sofrendo. Muito difícil, né? Porque ninguém sabia o que era. Nem eu sabia. Pra mim tava tudo bem. No final das contas eu tava bem. E até que então que veio a depressão, né? Aí esse pegou pesado. Tudo que eu não sentia há anos, né? Desde que comecei a me tratar, apareceu de novo. Cara, foi uma loucura. Eu, eu fiquei muito triste, assim, sem querer levantar. Tudo que eu tinha pensado em fazer nesse período de mania, eu larguei, né? Vamos dizer assim, né? A parte de educação física, a parte de marketing digital, caí em golpe, né? Logicamente, né? Não foram os piores golpes, mas esse eu tinha caído também. Alguns golpes aí basicões da internet, né? Quase ninguém cai mais. E, e aí foi isso, né? Aí eu consegui, né? Através dessas crises e desses momentos, eu consegui encontrar, né, a minha psiquiatra, né, que é muito boa, e também a psicóloga. Com a ajuda dela eu melhorei muito e muito rápido, por isso que a gente achou que era depressão. Arranjei um emprego rapidamente, né, Só que aí, né, aí eu acho que a gente pode falar um pouquinho, né, de como eu acabei descobrindo. Nesse ano eu tive altos e baixos, né, no trabalho. Minha própria chefe falou isso. Várias pessoas estavam falando isso, altos e baixos, assim, não só de depressão, mania, mas
de vida, sabe? De momentos estar eufórico, outros momentos estar mais quietinho, né? Sem querer aparecer. E então foi aí que, né, em algum momento aí teve um outro momento que a depressão foi pegando, que foi no começo do ano passado, até mais ou menos final de abril. Aí teve o auge ali, que minha vida estava desmoronando. Foi quando a minha psiquiatra falou, ó, eu acho que você tem isso. E aí tudo mudou, né? Que foi o assunto do último vídeo. E como é, né, viver com altos e baixos? É a piece of shit, né? É um saco. Até porque, tirando esse ano, que eu melhorei muito, mas assim, muito, muito, muito. Eu só tive baixos, assim, praticamente. Ano passado, cara, foi muito baixo. Eu tava olhando que eu tenho meio whey protein que venceu de um ano. Olha que loucura. Eu deixar vencer o whey. Ah, mas o whey não é só quando treina, lógico, mas quando você não tá treinando, você não tá se alimentando. E eu, obviamente, não tava. Então, pra mim, eu fico pensando, né, no ano passado, penso no tempo perdido com as crianças, né, por causa dos baixos. Eu tive uma viagem no passado que foi muito difícil. E então esses altos e baixos são ruins. E para você que tá vivendo isso, cara, fica tranquilo. né? Talvez se você não sabe do seu diagnóstico, talvez seja um momento de você procurar. Leve talvez esse palpite, né, para sua psiquiatra, seu psiquiatra, porque às vezes vocês estão patinando ainda, né? E então às vezes você acaba descobrindo, né, o que você tem, se você tem mesmo. Mas cara, fica tranquilo, é normal. E aí eu sempre entro nesse assunto, né? Nossa, um bipolar tem que acordar cedo, treinar, comer alface e tal, e dormir cedo e ter rotina. Cara, eu sou um pai de 2 crianças, cara. Hoje em dia eu acordo 20 para 5, tomo banho, levanto a galera, saio de casa. Quando eu levo as crianças pra escola, eu saio de casa 10 para 5 para deixar eles ir pro trabalho, cara. Ou ajudo com a minha esposa e tal. Não é assim. E aí eu treino quando eu posso. Então, se você tá vivendo isso, né, não se cobre também para ser já, vou mudar minha vida. Mas o que você conseguir mudar, é bom, né? Treinar faz bem. Ponto. Pro bipolar, pro depressivo, pro bonzinho, pro legal, pro nada, para todo mundo. Então, se você puder colocar isso na sua rotina, coloca. Vai te fazer bem. Mas se você não puder, não se martirize, só vai piorar a sua condição. Tá? Como eu disse, meu objetivo aqui nesse canal é sempre trazer conforto, né? Mostrar que você não está sozinho. Você está com um monte de outras pessoas. E eu tenho uma bipolaridade, pelo que eu vejo em outros canais, relativamente leve. Então por isso que eu gosto de mostrar, porque tem um monte de gente que é assim, eu fui internado, eu tive psicose, eu tive isso. Cara, eu não tive nada disso. Mas tive momentos ruins. Fui pra vala ali, fui pro fundo do poço. Mas eu consegui sair com medicação, tratamento psicoterapêutico, família, minha força de vontade. Então, pessoal, acho que é isso, né? Acho que eu queria deixar essa mensagem final, né? Sobre que você não é o único, que você não está sozinho. Se você quiser deixar um comentário aí, é bem bacana. Que eu vou ler com certeza, né? Tô começando, tenho pouquíssimos inscritos, então deixe seu comentário, a gente troca uma ideia e se ajuda, né? E se você gostou, se eu pude te impactar, se eu pude qualquer coisinha aí que seja legal aí no meu conteúdo, se inscreve aí embaixo, né? Ajuda bastante também. Compartilha se você achar que faz sentido. E principalmente curte, né? Acho que vai ser bacana. Eu tô começando nisso e eu quero continuar porque eu acho que eu posso ajudar bastante gente
a sair, né, dessa neuro. Beleza? Nos vemos no próximo.